Olá, bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha nestes encontros formativos com a Palavra de Deus. Estamos aprofundando o Evangelho de São Mateus, esse ano litúrgico que nos proporciona esta bela viagem com as comunidades mateanas. E o Evangelho, como é uma boa notícia, nós estamos sendo anunciadas por esta boa notícia. E a boa notícia é que Jesus é o Manuel, Deus conosco. E aí, como o Deus conosco é um Deus dinâmico, um Deus animador, um Deus que ama, que cuida, providencia seus filhos e filhas, não deixa ninguém disperso. É o desejo dele. E a paróquia São João Batista, com o seu pároco Padre Adriano e o vigário Padre Joanderson, e com toda a paróquia São João Batista, fazemos questão de lembrarmos o plano pastoral, para que ele refresque nossa memória, para que a gente possa nos familiarizar com este plano, neste tempo que estamos um pouco mais restritos de nossas atividades pastorais, mas cheios do desejo de retornar. E certamente, quando a gente retornar, vamos estar mais dinâmicos, mais fortalecidos, porque este tempo de quarentena também é tempo de encontro com a palavra, encontro consigo mesmo e encontro com Deus. Porque nós aprendemos das primeiras comunidades que eles eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E o plano de pastoral desta paróquia tem a seguinte visão: anunciar o Evangelho e estar perto dos mais necessitados, através da formação e promoção integral das pessoas em plena confiança e abandono à divina providência, tendo Deus como Pai e Mãe. A missão é tornar-nos discípulos e discípulas, irmãos e irmãs missionários na promoção da vida humana e cristã. E queremos cultivar os valores da fé, da doação, da alegria, da simplicidade, da solidariedade e da transparência. Assim, as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil nos adverte que evangelizar no Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais e missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Portanto, somos uma igreja peregrina, pertencemos ao grande território amazônico. Como batizados, batizadas, somos também enviados para sermos colaboradores de Cristo na missão de evangelizar o mundo. A Igreja no Brasil nos propõe como desafio tornar-nos cada vez mais uma comunidade eclesial missionária sustentada por 4 pilares. E estes pilares são: Igreja, Casa da Palavra, Casa do Pão, Casa da Caridade e Casa da Missão. Portanto, guiados pelo Espírito Santo de Deus e em comunhão com toda a Igreja, nós, como lideranças paroquianos e paroquianas da paróquia São João Batista, assumimos como prioridade neste ano de 2020, Igreja, Casa da Palavra. E é nesse intuito, querido irmão, querida irmã, que como Igreja, Casa da Palavra, e nós que somos Igreja, não podemos ficar distante desta palavra, porque nós queremos também ser anunciadoras, anunciadores
do reino, colaboradores desta grande missão de Jesus Cristo. E a missão de Jesus Cristo exige conhecimento, experiência de Deus, amor à sua palavra. E quando a gente conhece, amamos com mais intensidade. E esta palavra, a palavra de Deus, que é o foco de toda a missão, precisamos sim aprofundar, precisamos sim estudar, rezar a palavra e viver a palavra. E nada melhor para nos ajudar do que a comunidade mateana. Este discípulo, que cobrador de impostos, como nós já conhecemos, que foi chamado por Jesus para segui-lo. E sabe o que ele fez? Deixou tudo para seguir Jesus. E encontrou o grande tesouro. E é esse tesouro, querido irmão, querida irmã, que nós também desejamos encontrar, que nós desejamos ter com todas as nossas potencialidades, com todo o nosso ser, nossa integralidade como pessoa humana e cristã. E quando a gente possui esse tesouro, nos sentimos mais completos, mais completas da graça de Deus. E aí nós somos impulsionados para não reter esse tesouro, mas para anunciar, para falar, para viver, para desejar que outras pessoas também façam a experiência de encontrar esse tesouro precioso, que é Jesus Cristo. E é o Santo Espírito, o Espírito de Deus, que nos ajuda, que nos dá entendimento, que nos dá clareza de pensamento, de coração, para compreendermos esta palavra. Ele nos ensina a orar como convém. E eu convido você na sua casa, você que está nos acompanhando, você que está levando com muita seriedade esse nosso estudo bíblico, esse encontro com a palavra de Deus, a você parar um pouquinho e suplicar a este Divino Espírito para que Ele nos dê a capacidade necessária para a gente se encontrar com esse tesouro e fazer da nossa experiência a experiência que convém com Jesus Cristo. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E impulsionados por este Santo Espírito, nós vamos dar continuidade no nosso quinto encontro. Sexto encontro. Vimos que o Evangelho de Mateus é bem didático. Apresenta a vida e a ação de Jesus ao longo de 28 capítulos. Está dividido em 5 livrinhos. E cada livrinho contém narrativa e discurso de Jesus. Aprofundamos uma perícope do primeiro discurso de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Hoje, neste sexto encontro, queremos estudar o segundo discurso, no segundo livrinho de Mateus, que é o capítulo 10. Por isso, convido você a pegar sua Bíblia, que nós vamos perpassar, e você já pode abrir no capítulo 10 de Mateus, que é o discurso do envio missionário da comunidade. Um belo discurso, um belo ensinamento que Jesus dirige à sua comunidade.
umas orientações, como um livro de orientações para a sua comunidade que ia ser enviada. E hoje também para a nossa igreja, né, para a grande missão da igreja convocada a ser missionária, a ser uma igreja em saída, né, anunciar o evangelho que é alegria, né, também serve para nós, né? A gente olhar a comunidade mateana e focar essa comunidade como luz para a nossa comunidade, jogar como luz, né? E este evangelho, capítulo 10, normalmente são os evangelhos de retiros missionários, quando a gente vai para a semana missionária, né, a gente para orar a missão. Esse evangelho perpassa, né, o centro da meditação, dos preparos, da preparação missionária. Vamos imaginar também que Jesus está com seus discípulos e a multidão, né? E os discípulos que vão ser enviados e ele prepara-os para esta grande missão. Vamos imaginar isso. O retiro dos discípulos e Jesus ensinando, né, que Mateus traz para a sua comunidade, porque a comunidade mateana também ia ser missionária e foi missionária. Em nossas comunidades também somos chamados a sermos uma igreja em saída, uma igreja missionária, como diz o nosso querido Papa Francisco. E nós vamos nos guiar pelo livrinho da CNBB, O Semeador do Reino, né, nos orientando nessa bela reflexão deste discurso Envio Orientações Missionária, que serve para nós também. Então, nós já conhecemos que o Evangelho de Mateus foi escrito entre os anos 80 e 90, depois da era cristã. As comunidades cristãs viviam momentos difíceis, problemas internos, conflitos com as lideranças do judaísmo formativo e também perseguição do Império Romano. Tudo isso enfraquecia o empenho missionário da sua comunidade. E em resposta a esta situação, temos o discurso de Jesus sobre a missão. E esse discurso tem uma introdução no capítulo 9, de 35. Vamos ler, vamos pegar. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Do versículo 35 a 38 é o estilo de uma introdução preparatória para o discurso missionário. Do capítulo 10 ao 42, né, é este belo formulário missionário. E dentro dessa proposta, né, do 10, de 1 a 15, você pode acompanhar aí, pegue sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura para a gente ir compreendendo. Dentro desse discurso do capítulo 10 a 56, nós vamos dividi-lo em duas partes. Nessa primeira parte é a escolha dos discípulos, né? Vamos ler. Capítulo 10, 1. Então, Jesus chamou seus discípulos e deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade.
São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem na cidade dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem no cinto moeda de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno. E aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Então, essa primeira parte do discurso, de 1 a 15, Jesus chama seus discípulos e os envia. A segunda parte, nós vamos ler depois, de 16 a 25. Descreve os desafios da missão, que inclui perseguição, conflito, até dentro da própria família. O que exige coragem dos missionários e missionárias para que não tenham medo, porque diante dos tribunais eles não estarão só. O Espírito Santo os ensinará a dizer palavras certas. A segurança de Jesus está no fato de que as comunidades dos pobres são constituídas de filhos e filhas muito amados do Pai, que tem cuidados maternais com cada um de seus filhos e filhas. E no capítulo 10, 30, até os cabelos da cabeça estão todos contados. De 10, 34 a 39, Jesus aponta as exigências da missão e valoriza a pessoa do missionário e da missionária. Ou seja, quem acolhe os seus mensageiros e sua mensagem está acolhendo a ele próprio. De 40 a 42. Portanto, a introdução, vão e anunciem, o reino do céu está próximo, de 9, né? Que começa a 35, nessa parte primeira que lemos, né? Que Jesus se compadece de ver uma grande multidão desorientada e se compadece desse povo desorientado e pede para que sejam mais pessoas se envolvam nesta grande missão. Depois de perceber, Jesus que percebe, grande missionário do Pai, ele se compadece do seu povo que está desorientado e vê que ele sozinho não vai dar conta. Vamos chamar pessoas. E ele convoca mais pessoas para esta missão, né? E até o versículo 15, são recomendações para a missão. Que essas recomendações é muito interessante. Portanto, no capítulo 9, 35
né, que Jesus percorre todas as cidades, né, faz um resumo das atividades de Jesus. Jesus é o missionário do Pai. Ele não é uma pessoa parada, que fica só no seu território. Aqui diz que ele percorria todas as cidades e os povoados. Então, a zona urbana e a zona rural. Isso é muito interessante. Os povoados, hoje nós conhecemos, certamente era diferente do nosso tempo hoje, né? A missão que é urgente nas grandes cidades, na grande cidade, né? A missão é urgente. Mas também nos povoados, ela é necessária também. Ele percorre cidades e povoados, ensinando nas sinagogas a prática da justiça na perspectiva do amor e da misericórdia. Jesus que ensina nessa perspectiva do amor e da misericórdia é certamente para nos ensinar que é acima de tudo o amor e a misericórdia. Então, nessa sociedade, faltava o amor e faltava a misericórdia, que quando existe, né, já existe, né? Então, o amor e a misericórdia é algo muito necessário de ser anunciado para que as pessoas tenham dignidade, né? Sejam o foco da missão, né? E aqui sempre foi o foco da missão de Jesus, o amor e a misericórdia, onde se enche de compaixão. E a compaixão, nós já falamos nos nossos encontros, que não é ter pena da pessoa, não. É sentir com o coração e mostrar pelas mãos a concretude desta compaixão, que é a ação. Então, o semeador do reino é o libertador dos oprimidos. Mas há uma novidade aí. Ele é o bom pastor. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus que é visto como o bom pastor. Uma outra característica de Mateus, né, é nesta passagem de colocar, de perceber, de mostrar para a sua comunidade que Jesus é como aquele que é o bom pastor. O que faz o bom pastor? Protege o seu rebanho dos animais ferozes. Aquele que cuida, aquele que leva junto para as pastagens, levar o rebanho e fica sempre cuidando, né? E este pastor, que é Jesus, é de fato muito bom, porque ele se empenha para proteger as vidas, principalmente as vidas mais frágeis, né? As vidas que estão sendo ameaçadas, que estão excluídas, né? As vidas que estão doentes, né? que são violentadas. Ele se porta e ele se coloca na defesa dessas ovelhas frágeis. Por quê? As ovelhas que já são espertas, que são saudáveis, sabem se cuidar, não é assim? Sabem se proteger. E as que estão fracas, abatidas, cansadas, doentes, são presas fáceis, né? E aí então ele se compadece, ele é o bom pastor, né? E essa é uma referência ao livro de Números 27, você pode escrever aí, número 27, capítulo 17, onde Moisés manda Josué organizar o povo para que este não se disperse. Né? Moisés manda Josué organizar o povo para que não se disperse. E aqui Jesus também, ele mesmo, também organiza o povo com seus discípulos para que não sejam presas fáceis dos animais ferozes da sociedade, do seu tempo. Né?
O povo está em situação desesperadora, né? Sedenta, com fome, uma situação de desemprego, de conflitos. E a maioria dos seus líderes políticos e religiosos buscam seus próprios interesses e não estão nem aí para a causa do povo. Não só não promovem a justiça, como praticam a injustiça, roubando do povo até sua consciência de filhos e filhas de Deus. E aí estes líderes são maus pastores. Não é bem diferente da nossa sociedade, não é? Mas é uma crítica, uma realidade também que nós vivemos, a sociedade do contexto atual muito difícil que nós estamos atravessando, né? Um contexto de muita injustiça social, onde os nossos representantes, por vezes, abandonam seu povo e eles ficam tateando, vagando, né? Sem referência. Nós estamos num tempo sem referência e isto é triste. E nós, como pastores, pastoras, claro, diferente de Jesus, mas nós queremos ter os mesmos sentimentos de Jesus, nós precisamos também cuidar das pessoas, já que outros não cuidam, para que não se percam, para que não se desiludam, para que não acabam se suicidando. A gente tem presenciado muito isso, sem sentido, quando a pessoa não tem referências, tanto religiosa quanto social, né, familiar, a pessoa entra num grande desespero. E aí, as lideranças que representam o povo são chamados a cuidar dessas pessoas. E aí é que não estão nem aí, nem são contados. Né? E aí o nosso cuidado, certamente se Jesus estivesse hoje, afavelmente, andando em cidades e povoados, ele ia também se compadecer imensamente dessa realidade que nós estamos vivendo. Jesus vê essa situação e se enche de compaixão do povo, sofre junto com tamanha crueldade. Esta é uma atitude de quem está encarnado no meio do povo, que é do capítulo 9, versículo 35 a 38. Só sente compaixão, só luta por uma causa quando a gente está encarnado com o povo, quando a gente vive, quando a gente passa a experiência na pele e no coração, aquilo que as pessoas estão passando. Por isso que muitas vezes os nossos líderes e representantes do povo não estão nem aí, porque eles não passam o que o povo experiencia, principalmente o povo simples. E é desse povo simples que Jesus sempre lutou, que é a causa dos missionários e das missionárias, dos seguidores de Jesus. Mas todo mundo tem muitos seguidores de Jesus falando blá blá blá, pra lá e pra cá. Cuidado, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E serve para nós também, lideranças. Vamos ter cuidado. Que Jesus nós pregamos, que Jesus nós anunciamos. É esse Jesus que se importa com o povo? Esse é o Deus de Jesus Cristo. Este é o Jesus encarnado, que se importou sempre com as pessoas empobrecidas, excluídas. Agora, se nós lideranças não sentimos com o coração a realidade, não nos importamos, então a gente tem que questionar. É este que Jesus mesmo eu falo e anuncio. E nesse capítulo nós vamos perceber o grande desafio de ser cristãos e cristãs, missionários e missionárias, desde o início do cristianismo e até hoje. É na compaixão de Jesus, o bom pastor. Se nós vamos pegar Ezequiel, vamos pegar o profeta Ezequiel, no capítulo 34, ele vai trazer uma imagem de pastor e de maus pastores, né?
Nós não vamos ler tudo. Se você precisar, ler em sua casa, capítulo 34 de Ezequiel. Logo no início, criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmo. E aí continua, né, o discurso. Então essa imagem de pastor já vem desde o Antigo Testamento, né? Nessa consciência de que os profetas vão falar do estilo de conduzir o povo, né, da sociedade de Israel, né, que joga luzes para a nossa sociedade hoje, que vão ser pastores de si mesmo, de sua família, e não olham para os demais, né? Então isso daqui é um sinal de ser mau pastores. Se nós seguidores de Jesus, chamada a missionar, como eu disse aqui no capítulo 10 que nós estamos estudando, se a gente se preocupar na missão de cuidar só da nossa casa, não é seguidor de Jesus, não. Ele não se dirigiu só para os seus 12. Ele não se dirigiu para isso. Ao contrário, ele mandou: vão e anuncie a todos os povos, né? Que se tornem meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando, anunciando. Né? A gente sair desse esquema de proteção familiar e alargar o horizonte. Missionários e missionárias de Jesus Cristo é ver além da própria casa. A gente tem observado, né, nossas preces, né, espontâneas que a gente faz nas comunidades, né? A gente sempre reza pela minha família, por mim, pela minha saúde, pelas doenças, pela minha família, e não olha além. Gente, as nossas orações precisam ir além dos círculos de família, de mim, da própria família. A gente tem que focar além, né? Não é só eu que sofro, não é só minha família, olhar nossa humanidade, nossa realidade social, nossa realidade eclesial, né? De nos colocar como irmãos e irmãs nesse grande pedido eclesial para que cheguem até Deus, né? Então esse é o desafio missionário. Jesus dá à comunidade poder de expulsar demônios e curar. No capítulo 10, né? Vai dar ao discípulo. Então Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. Que legal isso, né? Jesus que empodera os seus para curar, para libertar, né? Mas como isso? Isso é só no tempo de Jesus? Não. Por quê? Porque todos nós batizados e batizadas, nós somos chamados, depois da nossa consciência, de sermos pessoas missionárias. E missionários e missionárias também é ajudar o povo. Mas como, irmã? Que eu vou curar, que eu vou libertar? Sim. Cada vez que você diz uma palavra para uma pessoa, que essa pessoa se alegra, que sente uma alegria interior, que a pessoa sai da sua mesmice, você está ajudando ela a se libertar. Uma palavra, um gesto, uma atitude boa, que conscientiza a pessoa para dar aquele... né? É libertar, é ajudar a viver. Essa é a nossa missão. De ajudar que outras pessoas vivam com entusiasmo, saiam do seu marasmo, das suas lamentações, né? De experimentar a alegria da vida em Jesus. E no capítulo 28, 20, nós já vemos isso, é que Jesus vai dar o poder de ensinar. É bem interessante isso. Aqui ele dá o poder para os seus discípulos de expulsar demônio, de curar, de libertar. E no capítulo 28, no versículo 20, você pode marcar, nós já lemos isso, né? É que ele vai dar o poder de ensinar e batizar. Isso aqui é muito interessante. A comunidade dos pobres e pequeninos é portadora do evangelho do reino, com os mesmos poderes de Jesus. A comunidade
Tem os mesmos poderes de Jesus. Olha só nossa responsabilidade, minha gente. Né? Se nós também somos seguidores de Jesus, Ele dá também esse poder para nós. Mas esse poder, ele é dado não para governar o povo, né? Nem para, muito menos para dominar, mas o poder de curar e de consolar. É isso que a nossa sociedade precisa, de missionários e missionárias que ajude a consolar. Né? Quanta gente angustiada nos nossos tempos atuais, quantas situações, pessoas abatidas, né? Pessoas desanimadas, quanta gente desanimadas, né? E o poder de consolar Ele nos deu. Mas irmã, a gente não está nem podendo sair de casa, assim. Nós não podemos sair, mas nós podemos mandar uma mensagem de otimismo, uma ligação que favoreça o coração do outro. Esses dias, uma senhora muito amiga me ligou dizendo: irmã, eu precisava tanto conversar com a senhora e eu estou ligando. Obrigada que você me deu esse tempo. Eu disse: eu vou ligar para a irmã porque ela vai me ouvir. E ela me dizia assim: tem dia, irmã, que ninguém me visita, eu estou sozinha em casa, minha filha é doente, né? E eu liguei para uma parenta dizendo: me escuta, senão eu vou me enlouquecer. Aquilo partiu meu coração, né? Porque tem muitas pessoas em nossas comunidades que estão desesperadas dentro de casa, pessoas idosas, doentes. E às vezes a gente nem percebe isso, né? E quando ela me dizia isso, eu meditei muito, né? Digo, quanto essa pessoa. E tenho ligado, não posso visitá-la por enquanto, mas uma mensagem, um gesto de ternura, diz: olha, eu não estou presente visivelmente, mas com o coração eu estou aí, com o pensamento, com uma prece, né? Chamados a consolar, né? Chamado a curar, né? A nossa sociedade doentia, né? E os missionários e missionárias de Jesus, quando somos enviados, né? Não é para perguntar se a pessoa já foi batizada, se essa família já casou, não é isso. O envio missionário é consolar. Né? Como dizia São Francisco, se precisar usar palavras, fale. Que às vezes não é doutrinar, evangelizar não é doutrinar. Não é dar sermões e na casa da pessoa encher, né? Pegar a Bíblia e ler tudo, despejar. Não é isso. Primeiro, olhar esta família, perceber as suas necessidades. Estão sendo atendidas? Essa família está em condições de ouvir essa palavra? Que nós não vamos ficar falando da palavra, pregando com uma pessoa que não tem o pão de cada dia, que naquele dia não tem o alimento. Né? Isso daí seria até um erro de nossa parte. Não é isso. Missionários e missionárias enviadas como essa comunidade mateana é para consolar, é para curar, uma palavra salutar, uma palavra de estímulo, uma palavra que traga paz, né? Que passa confiança, que possa dizer a essa pessoa: conte comigo, conte com a nossa comunidade, nós estamos aqui. É curar, é olhar a pessoa na sua integridade, que às vezes falta tudo nessa casa. E aí a gente precisa ser solidário, organizar a comunidade para a solidariedade. Capítulo 10, versículo 2, os discípulos são chamados de apóstolos somente aqui, no Evangelho de Mateus. Apóstolo significa aquele que é enviado e que é enviada. Para dizer que a missão é confiada a todos os seguidores e seguidoras de Jesus. Apóstolo, nós também somos apóstolos. Né? No judaísmo, os apóstolos era uma palavra muito cotidiana, né? Que era usada para todos os entendimentos de envio de pessoas, né? Tanto na sociedade quanto na religião da época. Né? Quem era enviado para empreender uma missão em um outro lugar, seja de
de cuidados, né, de cuidar de uma cidade, de enviar um embaixador, era chamado de apóstolo, né? E Jesus aqui chama os seus apóstolos e envia, né, são enviados, né? E nós, pelo nosso batismo, também somos enviados a missionar, né? E não doutrinar, e nem comandar o espetáculo, e nem dominar, né? Mas a ajudar, a consolar e a curar os corações aflitos. A missão da comunidade é grande e o tempo urge. É preciso de muita gente para dar conta a tanta necessidade. Jesus já havia chamado 4. Se nós vamos ver no capítulo 4, né? Jesus, no versículo 18, Jesus andava à beira do mar da Galileia quando viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus disse para eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Indo mais adiante, Jesus viu outros 2 discípulos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai seguiram a Jesus. Eles deixaram imediatamente, não ficaram dizendo-se: será que eu vou? Né? Pensando muito, porque a gente, quando pensa demais, acaba se desiludindo. As decisões, a urgência, o reino de Deus é aqui e agora. Não podemos deixar para amanhã e nem depois da manhã. É hoje, né? O hoje de Deus. E agora Jesus tem 4 discípulos e chamou para completar 12, né? Simbolizando as 12 tribos de Israel, né? O Israel messiânico, né? É um número muito simbólico, porque depois Jesus chama muito mais pessoas, né? E muita gente o segue. E hoje mesmo a gente vê quantos seguidores de Jesus. Maravilhoso, né? A comunidade dos pobres que assume o projeto de Jesus de construir o reino da justiça na fraternidade e no amor é o novo povo de Deus. Importante que neste novo povo há lugar para todos. Cobrador de imposto, como foi o próprio evangelista, pescadores, que era uma classe desprezada, né? Pessoas violentas, como Judas Iscariotes, né? Que foi o próprio traidor de Jesus. A traição, por vezes, sai de dentro da própria comunidade. E as comunidades de Mateus experimentaram isso. Nos versículos 5 a 15, né, é tipo de mandamento, é uma instrução para... Isso nós já lemos, é uma instrução para a missão. O que deve fazer o missionário, o que deve levar, o que deve não levar, né? O conteúdo do anúncio, né, é anunciar o reino, né? E aonde? E Jesus dá diversas instruções para os seus discípulos. E por onde começar? Pelos que estão mais próximos, pela casa, pelo bairro, pela cidade. Os primeiros destinatários são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E anunciem que o reino de Deus está próximo. Então, nesse anúncio de Jesus, ele vai dar instruções. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Próximo de quem? Dele mesmo. Anunciar que Jesus está dentro de si. É amá-lo, é buscá-lo, não ir longe, não ir para nas grandes romarias para buscar Deus lá, né? Nesse sentido de que ele está longe, que eu vou buscar. Não, ele está dentro. E o missionário e a missionária, primeiramente, tem que se encontrar, tem que encontrar esse reino dentro de si. Por isso o grande desafio, querido irmão, querida irmã, nosso desafio é da gente poder descobrir a grandeza de Deus dentro da gente, poder experienciar, vivê-lo, para depois a gente poder
fazer que a outra pessoa também experimente que o reino de Deus está dentro dele, trazendo que nos momentos difíceis, nos momentos de solidão, de doença, de dificuldade, de crise, busque esse reino que está dentro de você, Jesus, que está com você em todas as dificuldades. Todas as pessoas sofrem. Quem é que não padece hoje, que não passou por crises, por dificuldade na vida? Isso faz parte da nossa vida. E é importante poder perceber e sentir que é nesses momentos também que Jesus está conosco. Ele também sofreu e entende o nosso sofrimento, querido irmão, querida irmã, muito melhor do que nós. E nada melhor sofrer com Jesus. Não que a gente vai dizer que não quer mais sofrer, porque nós somos de Jesus, vou rezar para não sofrer. Não. Porque a gente vai padecer igual. Nós somos, nossa formação, do nosso biológico, nós somos muito frágeis, o ser humano, corpo, células, todo o orgânico que compõe o ser humano, sofre de passar dores, de passar dificuldades, crises, Mas aí, quando a gente descobre que o reino de Deus está dentro de nós, é de a gente poder ter maior consolação para sofrer com Jesus. E Ele sofre com a gente também. É muito importante isso. O missionário e a missionária é chamada a consolar, a poder apoiar, ser um apoio, um suporte para o outro no momento de desilusão, no momento de desamparo, no momento de sofrimento. Sofrer sozinho é difícil, mas sofrer com Jesus a gente pode passar mais, com mais entusiasmo, com mais determinação na vida, porque a gente não está só, por isso que Deus conosco. E nesse grande desafio é de dizer aos discípulos que para onde vai? Não é que tem que ir para outras cidades logo do território dos pagãos, não. É começar pela rua, pelo seu bairro. Esse desafio missionário é começar pela vizinhança, não é querer mudar logo o mundo, querer salvar todo mundo logo, ir para outros estados, outro país para ser missionário em outros países. É querer demais antes de começar pelo pequeno. Então essa primeira experiência missionária que Jesus envia, que Mateus envia também sua comunidade a dizer, não, vamos primeiro aqui na casa de Israel, vamos primeiro ver se a gente consegue conquistar este povo, o nosso povo. Primeiro os nossos, não que tem prioridade o nosso, para a gente ter mais segurança na missão, para a gente ter mais, começar pela sua comunidade, pela sua paróquia, para depois a gente querer ir para a paróquia dos outros. É de a gente começar na nossa comunidade, esse desafio missionário de consolar e de curar os aflitos. Não é logo de doutrinar, mas essa missão tão bela que Jesus diz, anuncie que o reino de Deus está próximo, está dentro de você, não está longe de você. Porque o grande amor de Deus, a pessoa quando descobre, se torna mais esperançosa, se torna mais alegre, se torna mais descentrada de si, quando a pessoa descobre que ela é um próprio tesouro para Deus, que ela é preciosa. E isso é a nossa missão de missionários e missionárias, é reproduzir os sinais messiânicos de Jesus na gratuidade. Dei de graça, vocês receberam de graça, dei também de graça. Isso significa ir à luz do mal, como fez Jesus. Identificar as coisas que deixam as pessoas amarradas. Às vezes o ódio, a raiva, a vingança, as brigas, intrigas, da própria família, o ciúme, torna a pessoa muito fechada, neurótica dentro, próprio casulo, e não vê a vida que está aí. E aí o missionário e a missionária é chamada a levar a paz, a anunciar a paz, a promover a paz nessa família, na sua comunidade.
Esse é o anúncio, né? Porque o perdão nos cura multidão de doenças, né? Quando a gente perdoa, quando a gente não fica carregando a sacola das mágoas, né? Às vezes a gente perdoa, mas carrega a pessoa junto. Não é assim. A gente perdoar com integridade, né? Da gente poder se reconhecer como pessoas frágeis, né? Ter compaixão do outro, como gostaríamos que tivesse por nós mesmos, né? E aí Jesus envia, né? Vocês receberam de graça, dei também de graça. O versículo 8 vai dizer, não que a missão, mas eu vou ser, o que eu ganho em troca de anunciar, de visitar as pessoas? Você vai ganhar, às vezes, crítica, você vai ganhar, muitas vezes, xingões, você vai ganhar, às vezes, cara feia, mas você ganha o reino de Deus, você ganha alegria interior, né? Não vai pensar, querer desfrutar do anúncio do reino, pensando que você vai enricar, como a gente vê muitas vezes, né? Pessoas que começam a ter uma missão numa determinada igreja e já muda de tudo, né? Da sua mansão, dos seus veículos, né? A coisa mudou. É de gente questionar, que reino está anunciando? Porque o reino de Deus, ele é gratuidade. A missão do missionário, né? Quando o missionário vai, né? Depois a gente vai ver que não é para levar nadinha, né? Ele vai despojado, né? Para sair despojado, porque ele não vai se anunciar. É Jesus, é o reino, o centro, curar e consolar, o centro da missão é Jesus Cristo, né? E a pobreza dos missionários deve ser visível. Olha lá no versículo 9 e 10. Não leve nada, moeda, nem ouro, nem cobre, nem prata, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Né? Então, ser visível no seu despojamento. Na época, ter uma túnica era luxo. 2 túnicas, mais luxo ainda mais. Aquela roupa, aquela proteção bela que se coloca, né? Então, Jesus vai dizer, não leve 2 túnicas. Você não precisa ir com luxo para a missão, né? É a simplicidade de que as pessoas possam te ver, né, despojado. Senão ninguém nem vai te querer receber na tua casa, vendo a pomposidade, né? Então, claro, não é ir desleixado. Jesus não manda ir desleixado, fedido, né, mal aparentado. Não é isso que é simplicidade, né? Mas também nós não precisamos ir no luxo, né? Com vestes luxuosas. Não é isso. Nós não vamos nos anunciar, né? Nós vamos anunciar Jesus Cristo. Quer dizer, nós vamos consolar os aflitos. O missionário é chamado a curar e a consolar, e não a pregar, e não a governar, a mudar, a doutrinar. Não é isto, né? Porque quem está continuamente viajando não pode ter muita bagagem, né? Uma túnica, uma sandália. Sandália, na época, era para grandes caminhadas. Como Jesus está mandando os seus discípulos ir no seu bairro, na sua cidade, não vai caminhar muito. Sandália era um objeto de luxo, né? Então, a gente percebeu o que nós podemos levar no nosso anúncio missionário, né? Que estilo nós vamos nos apresentar. Essa consciência missionária é muito interessante, como nós vamos nos comportar, né, diante das pessoas, né? Enquanto os missionários fariseus levavam bastão, roupa e até comida para não se contaminar, né? E o discípulo de Jesus e da comunidade mateana não deveriam imitar os fariseus, era se colocar diferente.
O operário tem direito ao seu alimento, no versículo 10. Provavelmente havia comunidade que não queria colaborar no sustento dos missionários e missionárias. E Mateus relembra esse dever fraterno, né? Pelas nossas experiências mesmo, né? Quando a gente vai fazer missão em uma comunidade, quantas famílias, né, acolhe com muito gosto, né, com muita alegria, né? E nenhum missionário que eu conheço já passou necessidade, não ganhou seu almoço, seu lanche, nunca vi isso, né? Porque normalmente quando a gente vai com gosto, quando a gente não vai luxuosamente nos apresentando, as pessoas nos recebem. E quando nós não vamos para doutrinar aquela família, para sondar se eles são uma família íntegra, justa, se vivem conforme as regras, né? Isso que nos afasta. Isso pode nos afastar das famílias, porque não é isso que o missionário e a missionária devem anunciar. A quem anunciar a boa notícia do reino? A todas as pessoas. Deve ser anunciada esse anúncio do reino, para que as pessoas possam fazer a experiência de se sentirem filhos e filhas amadas de Deus, né? E as pessoas, aqui conforme no versículo 12, vão ser identificadas pela sua saudação. Se a casa não acolhe a paz, esta não se pede. Ela volta para você, não vai te diminuir, né? Você vai permanecer igual, né? O gesto de paz volta para você, né? O gesto de sacudir a sandália, nos versículo 14, né, mostra que os missionários não devem comprometer com aqueles que apoiam a injustiça, né? Não devem se comprometer com as pessoas que apoiam a injustiça, que oprimem. Não é isso. Estes terão seu próprio julgamento, como Sodoma e Gomorra. E aí você pode conferir aí o que aconteceu com Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19, né, quando entrou na sua cidade, né, 2 anjos, e aí que ninguém o recebeu. Você vai ler esse capítulo e vai perceber, né? Deus oferece vida. Escolher o caminho de morte, no mínimo, é burrice de nossa parte. Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, vai dizer, muito interessante, escreva aí, Deuteronômio 30, versículo 19. Diante de ti eu coloco a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Deus vai dizer isso. Nós devemos escolher a vida, ninguém é burro escolher, né, o caminho da perdição. E muitos, por vezes, se encontram neste caminho. E aí Jesus diz, eis que eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. A missão do missionário não é fácil. De 16 a 24, né? Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Meu Deus, naquela época a missão do pastor no tempo de Jesus, e certamente hoje em dia também, né? A missão do pastor era levar o seu rebanho para longe das feras, dos lobos, né? Porque um lobo só deveria fazer muito estrago nas ovelhas, né? E aí o cuidador das ovelhas, o pastor das ovelhas, levava as suas ovelhas para onde não existiam e podia imaginar que não houvesse lobos. E aqui Jesus está dizendo que eles são enviados para onde tem lobos. O que significa isso, né? A situação dos missionários e missionárias é desafiadora. A proposta do reino atinge o cerne da sociedade injusta, que vai reagir contra os que estão oprimindo, contra o que estão oprimindo o povo. Aqui serve o dito popular, é cutucar onça com vara curta. Isto vai exigir prudência e simplicidade. Missionário e missionária não deve ser aquele importunante que vai ficar insistindo, não é isso, né? Vai, anuncia, tenta consolar e continua a vida. Nós não vamos lutar contra aqueles que não querem nada, de nada, né? Quando Paulo estava anunciando, né, e eles disseram sobre isso, nós vamos te ouvir de uma outra vez.
Nem por isso intimidou ele continua anunciando. Tá? A gente não deve agora ficar com medo porque fulano não acreditou. Problema, a vida continua, segue. Né? A prudência, minha gente, na missão ela é muito necessária. Né? Por isso que Jesus vai dizer, né? Ser simples e prudentes, como a serpente. Né? A gente percebe naquela época, né, onde a comunidade enviada, mateana, de fato, né, era uma realidade de morte mesmo, né, que anunciava Jesus Cristo publicamente, poderia até morrer. E aqui é a prudência. Se vocês verem que vão ter perseguição, que vocês verem que vocês vão ser perseguidos, fujam para outra cidade, não ficam, né? Mas se preciso for, testemunhem, né? Onde muitos mártires testemunharam até a morte, se preciso for, né? Dê a vida, né? Mas não deu passo atrás, né? Isso não é... Por isso que é preciso de coragem, a força do Espírito, né? Como aconteceu com Jesus e seus seguidores, né? É essa a missão do missionário, né? Serão perseguidos e até torturados, mortos e esquartejados. No início do cristianismo, os missionários e missionárias, as pessoas que eram de fato batizadas, assumiam esse compromisso de nunca dar o pé atrás, mas sempre de testemunhar Jesus Cristo, né? E o recado de Jesus é: não tenham medo. Isso é bonito, não tenham medo. Quem entrou na luta para semear o reino deve confiar no dono do reino. Quem entrou na luta, se Jesus envia, ele vai te dar condições, ele dá condições necessárias, né? Isso é maravilhoso. Né? O Pai lhes dará especial ajuda através do seu Espírito, que é o versículo 20. Né? A presença do Espírito Santo acompanhará as pessoas missionárias e na hora da aprovação continuará também presente. E aqui é muito interessante que nesse contexto o Espírito Santo colocará palavras sábias na tua boca nesse contexto de perseguição. Não é a gente pegar esse versículo aleatório e dizer: agora eu vou fazer uma pregação e não vou nem me preparar porque o Espírito Santo vai me dizer. Não vai atrás não, pelo amor de Deus. Não vai pegar esse versículo aleatório, né? Senão você vai dizer até besteira. Né? Precisamos sim nos preparar, rezar muito, intensivamente, para que o Espírito age em nossa vida com sabedoria, com cautela. Agora, se a gente vai só dizer: eu nem vou ler o que eu vou falar hoje, porque o Espírito Santo vai me dar sabedoria, olha, não é isso que está escrito aqui. Vamos buscar compreender, estudar, aprofundar e pedir luz do Espírito Santo. Tá? Senão a gente pode falar besteira. Então, nessa situação, a proposta do reino causará divisão até dentro da própria família. No versículos 21 e 22. Dê uma olhadinha lá. 21 e 22. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vocês serão odiados por todos. E aí continua, né? A salvação está em ser fiel até o fim. Na perseguição aos seguidores e seguidoras de Jesus, são motivados a fugir para outra cidade, sem medo e sem aflição, porque o Filho do Homem é o Senhor da história. E na época das primeiras comunidades, da comunidade marteana, viveu seriamente esse conflito com o reinado de Herodes, né, com o Império Romano. Né? E aí, muitos cristãos de fato foram mortos. E hoje em dia, que sofrimentos missionários passam hoje? Nós estamos numa sociedade, né, de que a gente pode testemunhar, falar de Jesus, anunciar, sem ser perseguidos, levados aos tribunais. Né? Mas temos cristãos que foi em outros países, né, no Oriente, que não podem falar publicamente, que são perseguidos, torturados, mortos, por causa do cristianismo, por causa da fé cristã, né? Vivem essa situação, né, de não testemunhar publicamente.
E nós vivemos numa sociedade aqui e agora em que somos livres e não falamos, porque a gente ainda tem medo. Vai perguntar, veja na sua comunidade, né? O medo reina, né? A gente é envolvido pelo medo. E é o que Jesus vai dizer: não tenham medo, eu estarei contigo, né? Para consolar e curar os corações atribulados, tão necessário hoje em dia, né? É importante que os missionários e missionárias devem ter clareza da proposta de Jesus. Ele não manda enfrentar os perseguidores, não. Isso seria dar murro em ponta de faca, não vai adiantar. O que não adiantaria em nada, né? Mas continuar com o anúncio. Essa é a maneira de agir das pessoas mansas de coração, que nós ouvimos no último encontro, as pessoas mansas de coração, né, das bem-aventuranças. É preciso superar o medo, pois o medo paralisa. No versículo 26 a gente vai encontrar isso. O maior risco não é perder a vida física, mas desviar da opção de Jesus Cristo. Esse é o risco. Não é de perder a vida física, mas de desviar-se da opção do reino, que é a compaixão pelos pobres, que foi o que aconteceu com Judas Iscariote. Desviou-se do caminho e acabou se perdendo. Jesus exorta seus seguidores a confiar nele. Nós, seguidores de Jesus, devemos confiar nele, querido irmão. Deus é Pai que tem cuidados maternais com sua comunidade. Cuidados maternais com sua comunidade. Olha que carinho de Deus. E Ele ainda vai dizer: vocês são muito amados. Até os cabelos da cabeça de vocês que caem estão todos contados. Olha que amor, que carinho de Deus para conosco. É maravilhoso, nos dá alegria dizer que a gente não está só com uma missão. A missão é de Deus. Nós somos enviados neste reino, como foi a comunidade de Mateus. A insistência de Mateus na questão da perseguição à igreja por causa de Jesus é um reflexo da situação das comunidades depois dos anos 70. Com relação ao Império Romano e às lideranças do judaísmo formativo, no qual foram muito perseguidos. As autoridades religiosas judaicas tinham o poder de flagelar os criminosos religiosos cristãos. Os cristãos eram chamados de criminosos e eram perseguidos em suas sinagogas. Por isso que a gente vai ver lá em 10, no capítulo 10, versículo 17, a gente vai perceber isso, serem perseguidos. Em primeiro lugar, Mateus apresenta o processo que os cristãos sofreram com os líderes judeus e os pagãos. O clima de denúncia e insegurança chegou até dentro da própria família. Aí os seguidores e seguidoras de Jesus devem estar atentos e ao mesmo tempo confiantes, porque o Pai não abandona seus filhos e filhas. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês que falará através de vocês. É a confiança que Jesus dá à sua comunidade no momento da perseguição e da morte. No capítulo 10, versículo 20. Os adversários, movidos pelo ódio contra a pessoa de Jesus, perseguiram os missionários e missionárias por causa de sua fé e de seu testemunho cristão. É necessário manter-se firme até o martírio, se for o caso. Olha o desafio desses missionários. Essa fidelidade será a garantia de salvação. Manter firme, fiel até o fim. Sinal de que estava havendo desistência nas comunidades de Mateus. Pessoas que não queriam mais ser missionário, desistiam para não morrer. Por isso, a insistência na lealdade de Jesus e seu projeto. Quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. No capítulo 10, no versículo 35 vai dizer. Ou seja, não é digno da escolha feita. Porque o projeto de Deus, ele é urgente, ele é necessário. Nesse clima de perseguição, muitas famílias se dividiram. Judaísmo cristão e o judaísmo formativo. E aí as próprias comunidades, as próprias famílias
grupos divididos, eles se entregavam, denunciavam os cristãos. E aí era morte mesmo, era perseguição do cristianismo mesmo. E se a gente vai perceber, podemos imaginar o que isso significou. Pai entregando filho, filho entregando pai, como diz os versículos, né? E isso aconteceu na comunidade mateana. Os discípulos e discípulas que assumem a missão de testemunhar o reino são chamados de pequeninos. São portadores da presença de Jesus e do Pai, no versículo 40. Quem os acolhe recebe a recompensa da vida do reino, que é o próprio Jesus. Querido povo de Deus, este segundo discurso de Jesus, no capítulo 10, da missão da comunidade, é um incentivo para as nossas comunidades hoje. Este texto joga luz para a nossa missão. Muitos cristãos e cristãs na atualidade, né, são criticados, não é que são perseguidos como na época de Jesus, não, graças a Deus, mas são criticados, né, são pessoas por vezes que dentro da própria família não se entendem, porque vem para assumir a sua pastoral, vai para outra pastoral, né, e na hora uns não querem que essa pessoa assuma a pastoral, né, e acabam por vezes não vivendo bem dentro da própria casa, porque um faz, ela assume o compromisso com Jesus e o outro impede, né? Como é difícil, né? Isso existe no meio, né, das nossas comunidades. Conheço uma senhora, né, que ela é grande missionária em nossa comunidade, né, num outro município, né, e era uma catequista tão boa, e ela sofria muito porque o seu esposo não queria que ela assumisse aquele compromisso. E ela chegava a dizer: irmã, aqui eu estou tão bem, me faz tão bem, mas quando eu chego em casa eu só falta apanhar. E a gente vive essas realidades, né? Quem não conhece pessoas assim? Então, o compromisso dos missionários é ajudar a tranquilizar, levar a paz para essas famílias, mas não encarar, não doutrinar, para tudo tem o seu tempo. Se ele não vai te escutar, vai escutar outros, né? Certamente a pessoa precisa de conversão, e nós missionários e missionárias também precisamos desse processo de conversão. E muitas vezes essa perseguição começa dentro da casa, né? Incomoda, e a proposta do reino incomoda a sociedade, né? Quando a gente começa a falar a verdade, denunciar os erros, denunciar as injustiças, né? A pessoa pode até ser caçada, né? Ameaçada de morte, né? A gente vive num contexto disto, né? Quantas lideranças de comunidade, de movimentos sociais já morreram, foram matadas, porque de fato anunciava a proposta do reino, a proposta da dignidade humana, que é a proposta do reino, né? E tombaram, né? E hoje em dia nós precisamos de missionárias e missionários corajosos, né? Que testemunham as injustiças da nossa sociedade, né? Dos nossos governantes, representantes do povo, que não são pastores bons, como a gente ouviu, não está nem aí para a realidade do povo. Meu Deus, né? A justiça aos pobres, a atenção aos doentes, aos oprimidos e aos desanimados, a acolhida aos desacolhidos, desfavorecidos, vítima do sistema que é classista e desumano, esta é a opção de Jesus. É para essas pessoas que Ele nos envia e que Ele enviou também os seus apóstolos para favorecer, né, que essas pessoas pudessem ser livres do peso do sistema da sociedade. Né? E é sempre em vista daqueles e daquelas que estão à margem que Jesus se colocou. Se desviar deste projeto é deixar o poder subir na cabeça e é desviar o coração do próprio tesouro, que é Jesus Cristo. Neste sentido, a igreja é chamada a ser missionária, uma igreja em saída, né? Como nós já
falávamos no início, né? Precisamos sempre de novo nos reanimar pelo entusiasmo do Evangelho. A alegria do Evangelho é a nossa força, é o motor missionário, porque seguir Jesus é uma missão alegre, revitalizadora. O compromisso com Jesus Cristo, encontrar o reino dentro de si, né, é viver a alegria do Evangelho. E essa alegria do Evangelho que os missionários e missionárias são chamados a possibilitar que outras pessoas vivam a alegria do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, esse capítulo 10, capítulo muito precioso do envio missionário, né, de saber como, o que e o que fazer na missão quando a gente é enviado. Então essa cartilha com essas dicas serve para nós hoje, no cotidiano das nossas vidas de comunidade. Então chegamos ao final de mais um encontro. Vimos que ser cristão é ser libertadora. É fazer a experiência da missionariedade do reino, principalmente para consolar e curar. Olha a nossa missão. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos boas missionárias nos nossos tempos atuais, nestes tempos que vivemos. Que o Espírito nos impulsione a viver a alegria do Evangelho. Obrigada a você que nos acompanhou, que esse encontro nos proporcione esse dinamismo do entusiasmo missionário em nossas comunidades eclesiais missionárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.